Antes de mais, gostaria de saudar toda a plenária, toda a audiência, com as cordiais saudações. Estamos aqui a iniciar nosso segundo encontro PSE-UFBA do nosso ano, desse ano de 2020-2021. Então, gostaria de cumprimentar, em particular, o colaborador da sessão, o doutor Daniel Franklin, né? Recém-doutor e já um profissional em nível de pós-doc do nosso PRH, um dos PRHs da UFBA, né, o PRH 35.1. E hoje o Daniel vai expor, né, vai compartilhar desenvolvimentos associados à sua recente tese de doutorado, né? O Daniel que defendeu a sua tese no programa de engenharia elétrica da UFBA, e hoje está conosco na mecatrônica, no âmbito do PRH 35. Tá? Então, pessoal, já faço assim mais um agradecimento ao Daniel por se disponibilizar em fazer esse compartilhamento. Também agradeço a toda a plenária, né, que tem reservado um tempinho para estar aqui, a gente dialogar, fomentar mais esse ecossistema. Okay? Então, Daniel, de antemão, eu já passo a palavra para si, e logo após a gente vai abrir exatamente para as perguntas, para as colocações, como de praxe, né? Então, esse é exatamente iniciar nosso diálogo logo na sequência da exposição do Daniel. Então, Daniel, estamos aqui ao seu comando, ok? Fique à vontade. Ok, boa tarde. Estão vendo a tela aí? Estamos sim, Daniel. Oh, beleza, tá. Então, boa tarde a todos, né? O Márcio já adiantou, eu sou o Daniel. Defendi no ano passado, né, o trabalho, né? Teve participação aí do porte do orientador Tito, né? Ele não pôde estar presente. E também do colega aí, José Mário, em uma parte do trabalho também, tá? Agradeço a presença de todos, né, e por poder dedicar um pouco do tempo de vocês para contribuir, compartilhar com essa apresentação. E a ideia é exatamente apresentar um pouco dos resultados, né, da metodologia que a gente utilizou aqui para construir esses resultados e que possa ser útil, né, que possa servir para desdobrar em outras, né, em outras frentes, em outras atividades aí na carreira de todos, tá? O que é que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar um pouco, né, do controle de sistemas, né, com atraso variável, né, em especial voltado para uma abordagem frequencial, né? A gente tem aqui um sumário, né, do que a gente vai tratar em cada sessão. E vamos, inicialmente, né, falar um pouco da introdução, do que é o atraso, seu reflexo, né, depois falar um pouco do problema de estabilidade em sistemas de controle, estratégias de compensação desse atraso quando se faz necessário, né, e também tem uma área aqui que a gente atuou, que foi no controle de sistema de segunda ordem, né, sistemas vibratórios de segunda ordem, e a gente fecha aí com os resultados e as conclusões. Eu vou manter a câmera aberta, tá? Mas se de repente aí o áudio falhar, ficar sobrecarregando aí a rede, aí vocês sinalizam aí que eu fecho a câmera aqui para poder não comprometer a apresentação, tá? Ok, Daniel. O problema do atraso, né, ele está presente aí em muitos sistemas reais, né, também chamado tempo morto, né, o atraso entrada-saída, né, tem sido motivo de estudo intenso aí nas últimas décadas. E o efeito, né, principal, né, ele se origina, né, pela transferência de massa, de energia, né, de um ponto a outro, né, de
de um sistema, de uma instalação. Então, esse exemplo aqui tem a energia ou a massa, ela pode levar um certo tempo para chegar no transmissor, e isso tudo pode atrasar, né, o tempo de resposta dos controladores, o tempo de resposta, e a planta demora para reagir a esse efeito, né, de uma perturbação que possa aparecer, né, na malha, né? Então, isso é um efeito, sim, bem intuitivo, né, do que acontece, né, quando você tem um atraso. Uma tubulação longa é algo que ilustra bem isso, tá? Um outro cenário, né, e que está bastante, né, presente, né, com essa industrialização 4.0, né, e sistemas computacionais, é a presença de sistemas controlados via rede, né, onde você tem uma gama de sensores e atuadores espalhados, né, numa planta, e eles compartilham o mesmo meio, né, de comunicação, e a priorização de rota ela precisa ser crítica, compartilhamento de pacotes, perda de pacote, congestionamento. Então, é uma rede que precisa ser otimizada, e muitas vezes você se depara, né, com problemas de atraso, tá? Então, a tendência de cada vez elementos menos conectados, né, fisicamente, né, comunicações sem fio, e compartilhamento de infraestrutura tem sido cada vez mais presentes, né? Então, aqui aqui algumas outras causas, né, do atraso, né, o processamento computacional, né, a própria rede de comunicação. Eu destaquei aqui exatamente porque é algo que merece mais atenção. Simplificação de sistema, né, de ordem elevada, né, e cascateamento de sistemas menores, né, e acaba, né, produzindo, né, um atraso, né, acumulado. Do ponto de vista de controle, né, o que é que esses atrasos acontecem, né, no que eles provocam, né? As perturbações levam tempo para serem percebidas, né, e a ação de controle também vai levar um tempo para se refletir na variável controlada. Então, isso é um problema imediato que pode acontecer, e à medida que o atraso aumenta muito, pode não dar tempo e o sistema se instabilizar, né? Isso é a contextualização do problema, e aí a gente de onde partiu a nossa motivação, o fato do atraso, em geral, afetar a estabilidade, né? Em alguns casos, os preditores, né, que vai ser também um foco que a gente vai dar nesse trabalho, né, o uso dos preditores, né? Tradicionalmente, eles consideram, né, que o atraso é constante, né, eles assumem, né, que o atraso é constante na sua configuração. O fato também do atraso variável tornar o sistema variante no tempo, né? A descrição frequencial também é uma abordagem, né, que tem um espaço para ser utilizado, né, principalmente no controle de conversores eletrônicos de potência e em sistemas mecânicos, né, a exemplo dos sistemas vibratórios que a gente vai abordar também nessa apresentação. E o fato dos problemas de NCS, né, os problemas de sistemas controlados via rede, né, que tem se tornado, né, mais presente, né. Aqui eu tenho um diagrama que apresenta, né, um pouco, né, do escopo, né, desse trabalho, né. O que é que a gente faz geralmente? A gente tem um sistema com atraso, ele pode ser fixo, né, ou pode ser variável. Então, você tem o atraso fixo aqui, a gente vai falar dele, mas nosso foco é no atraso variável e na estabilidade, na garantia de estabilidade, que geralmente, né, se utiliza a teoria de Lyapunov, e as restrições, né, de Lyapunov, elas são tratadas, né, via LMIs, né? E aqui a gente vai caminhar por um caminho, né, alternativo, né, que é abordar o teorema do pequeno ganho, né, o teorema do pequeno ganho, e a gente vai se basear também no trabalho, né, de Kahl e Lincoln, né, que ele utiliza o atraso variável e faz o desacoplamento da parte variante invariante,
para propor o critério de estabilidade, né? Então, a gente vai ter um atraso variável, que a gente vai considerar que ele é limitado, né? Então, ele varia dentro de uma faixa, mas ele tem um valor máximo. Então, essa é uma suposição prévia. Vamos incorporar também a utilização de incertezas não estruturadas e vamos tratar, né, do preditor de Einstein, do preditor de Smith filtrado e com aplicações também em sistemas de segunda ordem. Tá? Então, aqui, qual foi o objetivo? Né? Conjunto de critérios, né, com formulação frequencial, baseado no teorema do pequeno ganho, para sistemas com atraso variável, utilizando preditores e também para sistemas de segunda ordem. Tá? De forma mais específica, né? Então, os critérios vão utilizar o teorema do pequeno ganho, sistema de lineares, com atraso variável, com preditores, né, eu já falei. A gente vai estender também esse resultado, a gente estendeu, né, esse resultado para caso multivariável. E incluiu incerteza de modelo e apresentamos regras de sintonia, né, que são úteis, né, com o objetivo de projeto, né, do controlador, e estendemos para o sistema de segunda ordem, né, pelo método das receptâncias. Falando de estabilidade de sistemas, né, a gente tem essas possibilidades, né, que eu já apresentei no diagrama: sistemas sem atraso, sistemas com atraso fixo, sistemas com atraso fixo e variável, né, que aí aumentando um pouco mais, generalizando um pouco mais o problema, né, a gente considera atraso variável e ainda com erro de modelagem. Vou falar um pouco da metodologia, né, para estudo de estabilidade de sistemas, no sentido de Lyapunov, para poder até mostrar qual é o caminho, né, tradicional que se adota para obter critérios com garantia de estabilidade de sistemas com atraso. E em seguida eu sigo pelo caminho alternativo que a gente utilizou, baseado na abordagem frequencial do teorema do pequeno ganho. Tá? Basicamente, aqui você tem um sistema sem atraso, né? Então, a teoria de Lyapunov indica, né, sugere que você encontre um funcional, né, definido positivo, né? E isso é suficiente, né, se você utilizar uma função quadrática desse tipo, se essa matriz P for definida positiva, né? Então essa função tem que ser definida positiva e a segunda e a primeira derivada ela tem que ser definida negativa. Então isso se você aplica, né, esse funcional na equação do sistema, né, você vai gerar uma condição de estabilidade que já é exatamente essa desigualdade aqui, que já impõe, né, essa restrição para que o sistema seja instável. Isso aqui já é uma primeira LMI, né, um problema descrito na forma de LMI, que pode ser resolvido aí com as ferramentas computacionais existentes. Já nos sistemas com atraso, a gente tem um problema, né, de dimensão infinita, né, que a gente já tem aqui é uma equação diferencial funcional, né, então a condição inicial aqui já não é uma condição fixa, né, ela é uma função que já depende do tempo, então ela tem uma difícil solução, somente quando a gente não conhece qual a dinâmica de variação desse atraso, e a maior parte dessas condições, né, de estabilidade são baseadas, né, na teoria de Lyapunov e verificadas, né, por meio de LMIs, né. E aí o caminho natural, né, se você busca reduzir o conservadorismo dessas condições, você aumentar um pouco a complexidade desses funcionais, você precisa inserir mais informações acerca, né, da dinâmica do atraso, né, da derivada dessa variação desse atraso, um número maior de variáveis de decisão, e você cresce um pouco, né, a complexidade do problema de otimização. E a matemática também, né, que vem por trás, né, para chegar nesse problema. Né.
Então, no sistema com atraso, né, variável, né, os teoremas de Lyapunov-Krasovsky são os que... Lyapunov-Krasovsky e Lyapunov-Razumikin são os que são mais estudados, né? E aí você tem agora o sistema, né, com atraso variável aqui, delta de t, né? E esse delta de t ele é limitado, né, ele está dentro de uma faixa variável nesse caso aqui ele já impõe uma trava aqui, que é a derivada tem que obedecer essa condição, né? Então, nesse caso, já é proposto um funcional, né, definido positivo, que contempla o atraso variável nessa integral, e aí você precisa também encontrar a derivada desse funcional, e para ela ser definida negativa, a gente tem que garantir que essa matriz, né, que tem as informações do sistema, tem as informações do funcional, tem também aqui a taxa de variação do atraso, né, que é essa derivada do atraso variável, e ela tem que ser definida negativa, tá? Então, checou isso aqui, é factível, beleza, então esse sistema vai ser estável, né, para esse intervalo aqui, desde que ele tenha essa dinâmica limitada por essa condição. E aí a gente pode aumentar um pouco mais a complexidade do funcional, né, inserindo um outro termo, né, e esse termo ele vai gerar um funcional que vai incorporar, né, não só os estados, mas também a derivada dos estados. E quando ele incorpora essa derivada dos estados, né, a gente já começa a perceber aqui que aparece na condição de estabilidade algumas variáveis de folga, né, que precisam ser inseridas para poder construir essa matriz. O atraso, né, máximo, né, que é esse L aqui, ele já aparece na própria condição, então você tem liberdade para mudar e ir testando a factibilidade, né, do problema, o que já é uma informação importante, né? Se você sabe qual é o atraso máximo e você quer verificar a estabilidade, esse funcional já traz uma vantagem em relação ao anterior. E aí a gente tem um outro funcional que também é um pouco melhor, né? Porque ele inclui essa relação, essa diferença entre a dinâmica variável e a dinâmica máxima, né, dos estados, e algumas matrizes adicionais aqui para serem, que precisam ser garantidas, né, algumas condições a mais. Então, você tem mais variáveis de decisão. E quando a gente usa esse funcional, a gente vai partir para a segunda condição de Lyapunov, que para ser atendida a gente precisa atender, né, essa matriz aqui precisa ser definida negativa. Então, aqui aparece a taxa de variação do atraso, aparece o valor máximo do atraso, e essa é uma abordagem também bastante ampla, que tanto para sistemas variantes e não lineares, né, podem ser utilizados. Então, o caminho natural é menor conservadorismo, mais variável de decisão, funcionais com melhorias adicionais também estão disponíveis, né, na literatura, e podem ser utilizadas, né, já tem vários trabalhos que apresentam melhorias em relação a esses funcionais aqui, incorporando outras informações acerca do problema, e paralelo a isso eles trazem também exatamente um pouco mais de complexidade. Se for treinado, se for verificado offline, isso pode não ser um problema, mas quando você precisa de resposta rápida, isso pode comprometer, né? E agora a gente fala do nosso caminho, do caminho que a gente escolheu, né? A gente focou no teorema do pequeno ganho, e de parte dessa configuração típica aqui, né, um sistema com realimentação, e aqui na malha a gente insere, né, um atraso, né? Então, o critério, né, de estabilidade, né, para o sistema com essa configuração é que os ganhos L2 desses dois subsistemas, né, o delta e o H, um produto dos dois tem que ser menor do que 1, né? Então,
o ganho L2 deles precisa ser menor do que 1. Então, essa é a condição de estabilidade, né, baseada no teorema do pequeno ganho. E aí a gente se baseou no problema, né, do critério de Cal, né, onde ele utiliza uma malha de controle, né, com processo controlador e um atraso variável, né, e o que é que ele faz, né? Esse critério ele é simples, né? Ele não é um critério muito complicado, né, para se entender. O que é que ele faz? É que ele tem esse atraso, e a gente vai transformar esse atraso, né, numa perturbação aditiva, né? A gente sabe que esse atraso aqui também, a gente vai assumir que esse atraso é limitado, né, por um valor máximo, e a gente vai fazer o desacoplamento, porque esse sistema aqui, ele é variante no tempo, por conta do atraso variável, e o que Cal propõe é que a gente separe, né, a parte invariante, né, que é o GWV aqui, e a parte variante é esse delta F, né. E aqui, nesse trabalho, né, a gente mostra que esse ganho aqui, ele é limitado por delta máximo, e esse ganho aqui a gente tem como calcular, né? Então esse ganho está aqui, e aqui o ganho do delta máximo, e a condição de estabilidade ela é formada, né, a partir dessa relação. Tá? E baseado nesse critério, né, também são desenvolvidos critérios para o sistema discreto, né, que assim, para acomodar também na apresentação a gente só representou o contínuo, mas esse critério também pode ser estendido para o caso discreto e para o caso de tempo amostrado, e é a partir daí que a gente passa a inserir, né, no nosso estudo, né, o uso dos preditores, né. Então, o primeiro preditor, né, que a gente que é clássico, né, o preditor de Smith, né, para compensação de atraso, né, um dos pioneiros, né. A ideia aqui é você ter um modelo interno do preditor. Então você tem um modelo rápido, esse modelo aqui sem atraso da planta, né, a planta ela tem um atraso embutido, e aqui a gente tem um atraso nominal, o modelo nominal, e no momento que esse atraso, que não há não há descasamento, né, entre esse modelo nominal e o modelo real, essas saídas aqui, elas serão iguais, e esse erro aqui vai ser nulo, né? Então você pode sintonizar esse controlador C somente considerando o modelo rápido, né? Então, se isso aqui é zero, você fecha a malha nesse pedaço aqui e sintoniza o controlador somente baseado no modelo rápido. Então, essa é uma das principais vantagens do preditor de Smith, né? A formulação dele clássica, né, ele tem essa limitação para tratar sistemas integradores, né, ou instáveis em malha aberta. E aí a gente faz uso do preditor de Smith filtrado, né? O que é que a gente incorpora mais, né, nesse problema é esse filtro de robustez. Tem também esse filtro de referência aqui, mas o detalhe que merece mais destaque é esse filtro de robustez, que é ele que vai permitir que a gente ajuste a robustez e a relação entre robustez e desempenho. Então ele permite já utilizar para plantas integradoras e para plantas instáveis, e a gente desacopla, né, a rejeição de perturbação, né, do segmento de referência, o efeito de um para o outro. E inserindo o atraso, né, então a gente já coloca o atraso na malha de controle, atraso variável, e vamos precisar fazer o mesmo procedimento lá que a gente fez na primeira parte, aí, com o critério de Cal, que é exatamente desacoplar, né? Desacoplar essa estrutura que ela é variante no tempo, então a gente tem que separar os dois em subsistemas e aplicar o teorema do pequeno ganho. Então, há uma reconfiguração da malha, né? Faz com que a gente reescreva dessa maneira. Então, os dois subsistemas lá, baseados no critério do teorema do pequeno ganho, é exatamente você encontrar esse ganho, né, L2 dessa estrutura, e esse aqui já é conhecido, que é exatamente, né, o atraso máximo, né?
Além disso, né, a gente inclui, né, as incertezas de modelo, né? No mundo real a gente precisa considerar a existência delas. Então, a gente adota essa descrição por incerteza multiplicativa e com um limitante de incerteza posto, né? Então, se o sistema ele tem incerteza, né? Se por acaso você subestima, né, o atraso máximo, você terá um critério que acaba sendo conservador. E, por outro lado, se você superestima esse atraso máximo, né, você teria um critério que não serviria. Né? Então, inserindo essas incertezas e fazendo o cálculo, né, desse ganho aqui, a gente chega no primeiro teorema, né, que inclui a estrutura daquele bloco maior com preditor, o filtro de robustez, o modelo rápido, o controlador, e o atraso máximo, né, e os limitantes de incerteza. Então, aqui são grandezas que pode ser dada, né, pode ser apresentada, pode ser um critério de projeto, né, para você tentar melhorar as incertezas, ou tentar saber qual é o seu limite de atraso máximo, né, e aqui o próprio filtro também, ele permite que você passe ele para o outro lado e atenue o efeito da incerteza de projeto e também atenue o efeito do atraso variável, né, na estabilidade. Então, é aí que vai residir um pouco da vantagem dessa condição, é você ter a flexibilidade de mexer nesse filtro, né, na largura de banda desse filtro, se você utilizar um filtro, né, estritamente próprio. Né. Então, essa é uma das vantagens, né, de utilizar esse critério. Isso aqui para o caso contínuo também, o mesmo resultado, né, a gente desenvolveu no trabalho lá para o caso discreto, né, eu vou mostrar aqui também para o caso amostrado, mas a ideia é a mesma, né, não tem muita diferença, apenas o fato, né, de que no caso amostrado, né, você tem um retentor de ordem zero, né, e você tem uma mistura de um sistema contínuo e discreto ao mesmo tempo. Então, a gente usa esse P-alias aqui, que seria uma mistura exatamente para contemplar os intervalos entre os instantes de amostragem, né, a dinâmica entre a amostra, né, por conta da amostragem. Mas a estrutura do critério, ela segue parecida. Então, você tem o filtro, tem os limitantes de incerteza, e o atraso máximo aqui, que está representado por esse N-tio. Esses são os critérios utilizados para o preditor de Smith filtrado. Já para o preditor de Artstein, né, que é o outro preditor que a gente considera, né, ele é baseado no método de redução de Artstein e na alocação de espectro finito, né, e a gente transforma, né, o sistema original, né, que já está apresentado na forma de variável de estado, né, o atraso variável está aqui como L, né, aqui tem uma perturbação, e uma realimentação completa de estados, né. A própria formulação, ele já permite, né, o controle de plantas instáveis, né, a representação já é em espaço de estados, né, e em contraponto, né, a representação entrada-saída do preditor de Smith filtrado. Então, é uma forma alternativa de tratar o problema do atraso, né, com preditores. Aqui está a lei de equação de predição, que a gente também vai precisar reescrever aquela estrutura, né, que está presente aqui com atraso variável, né? A gente reescreve ela em 2 subsistemas, mais uma vez, né? E aqui a estrutura de Artstein equivalente, do preditor de Artstein. Esse ganho aqui a gente também já conhece, que é exatamente o ganho do atraso variável, o máximo valor do atraso, e a gente calcula o ganho correspondente a esse pedaço aqui, né, essa parte, né, do problema. Tá? E a gente obtém o critério,
E o critério, ele vai aparecer exatamente as grandezas conhecidas, né, o nosso ganho de realimentação, né, esse ganho de realimentação, ele precisa estabilizar a malha, né, o modelo nominal, né, o atraso máximo, e isso tudo, né, para valer tem que ser menor do que 1. A gente também desenvolveu a equivalência entre o preditor de Smith filtrado, né, com o preditor de Hartstein. Então, você pode utilizar um ou outro, né, dependendo da conveniência do problema. E aqui você tem, né, a correspondência. Né? Então, aqui se for o preditor de Smith filtrado, e aqui o preditor de Hartstein, né? Os modelos equivalentes. Né? O modelo não, as condições de estabilidade equivalentes. E a outra aplicação que a gente utilizou foi em sistemas de segunda ordem, né? Sistemas vibratórios, né, que é muito comum no controle ativo de vibrações, né, mecânicas. Né? É um sistema que utiliza, né, os estados, realimenta os estados e ainda realimenta as suas derivadas. Né? E a descrição dele por meio de receptâncias é um procedimento que pode ser utilizado seguindo essa estrutura aqui, né? Você tem uma estrutura mecânica, aí você passa a vibrar, excitar ela com diversas frequências, e você vai capturar, né, amortecimento, rigidez e massa, grandeza associadas, né, com essa vibração forçada, e aí você pode promover, fechar a malha e fazer controle, né, a partir desse modelo que você levantou. Né? E a estrutura, né, da receptância, do modelo via receptância do sistema de segunda ordem, ela está representada aqui. Então você tem a saída, né, os estados. Isso aqui é se você tiver de uma dimensão, 2 ou 3 dimensões, movimentações, né, da vibração. E naturalmente ele já é um sistema multivariável, primeiro porque ele precisa, né, realimentar tanto a posição quanto a velocidade. Né? E essa abordagem via receptância, ela é útil porque você não precisa conhecer preliminarmente, né, as matrizes de massa, as matrizes de rigidez, de amortecimento e de rigidez. Então aqui está a receptância de malha aberta, e ao fechar a malha, né, a gente fecha a malha própria com um ganho de realimentação dos estados. Então esses ganhos calculados aqui, eles precisam levar os altos valores lá para uma região estável. O sistema tem que ser estável em malha, sem atraso, e a gente insere o atraso variável aqui, né, na própria malha, e faz como fizemos anteriormente. Precisa desacoplar a parte variante da invariante, né, algumas suposições aqui para garantir estabilidade interna, né, e com a realimentação. A gente também insere, né, um filtro escalar, estável, porque agora, nesse momento, a gente também vai inserir um controlador IMC, baseado no modelo interno aqui. Aí, com essa estrutura do modelo interno, né, o nosso sistema ele vai ter essa cara, né, então você tem o filtro, você tem a realimentação de estados e o modelo interno. E com isso a gente faz o mesmo desacoplamento, né, para chegar naquela condição que, assim como a gente fez com o preditor de Smith filtrado. E com o sistema de segunda ordem, né, com o IMC, o nosso critério de estabilidade, né, passa a ter essa forma. Né, então, você tem o filtro do IMC que a gente incorporou aqui, ele pode ser usado, tem essa estrutura aqui de primeira ordem, né, podendo ser elevado, né, a ordem desse
esse denominador, para ajustar a banda de passagem do filtro. Ele pode atenuar o efeito do atraso máximo e pode também atenuar o efeito da incerteza de modelagem, né? E aqui tem o LN, né, que é o modelo nominal, a malha fechada nominal, a malha nominal. E a estrutura é muito parecida, né, com os demais, né? A gente define um índice, que esse aqui esse Mi aqui vai ser o índice, e vamos, né, considerar o efeito desse filtro nesse índice, né? Então, quando a gente define esse índice, a gente obtém o critério de uma forma mais compacta, e aí você tem o filtro aqui, o ganho do filtro, e a gente pode mexer no M, pode mexer no tal, e o critério, ele precisa valer, né? Então, dessa forma, a gente consegue isolar o tal e definir uma constante de tempo crítica para esse filtro, né, em função desse índice. Então, isso aqui é dado do modelo, dado do sistema, e permite que a gente ajuste a largura de banda desse filtro, né, trazendo o sistema, né, para a região estável, né, caso ele fuja, né. Então, você ajusta, faz a sintonia desse filtro, ou também pode ajustar o M, né, para fazer com que o sistema recupere estabilidade em casos, né, em casos onde a incerteza cresça muito, ou então o atraso variável cresça muito, né, ou apareça subitamente. E aqui, agora a gente chega em alguns exemplos, né, que a gente aplicou. Teve aqui alguns casos com simulação, e tem um exemplo que a gente fez aplicou no resultado experimental. Então, esse aqui é um problema, né, de controle de concentração, né, do reator instável. Aqui está a função de transferência, né? O fato dele ser instável, né, já exige que a gente utilize a abordagem discreta lá do preditor de Smith filtrado, né, que a gente vai usar aqui o preditor de Smith. A gente tem um modelo nominal com incertezas, né, em relação ao modelo real. Definiu-se um filtro de referência, um controlador, né, que estabiliza, e a gente desenhou aqui, né, uma família de incertezas e vai utilizar, né, o limitante de incerteza superior, né, a partir de 20% de incerteza na constante de tempo e no ganho estático, né. E usamos um filtro de robustez, né, um filtro de robustez lá do preditor de Smith filtrado com essa estrutura, né, discreto, e esse ZF vai definir os polos do filtro, né, e aqui o A1 e A0 vão garantir que o modelo interno equivalente seja estável. Então, a partir da sintonia desse filtro, você pode ter um atraso variável máximo, né, tolerável, maior ou menor, né, à medida que você regula esse filtro. Então, a gente mostra que esse filtro, o ajuste desse filtro, né, ele pode fazer com que o sistema tolere mais ou menos atraso. Aqui tem um resultado de resposta, né, a partir de entrada, integral. Então, para um filtro que não respeita o critério, né, em vermelho, e para um filtro que respeita o critério, a estabilidade não ele não sofre com estabilidade em razão do atraso variável que a gente aplica na malha. Aqui já é uma representação em espaço de estados. Esse trabalho aqui foi discutido aí num dos artigos aí do professor, né, Júlio Normerrico, né, lá de Santa Catarina, né, ele tem essa representação discreta e ele utiliza, né, o critério de Lyapunov-Krasovsky para fazer garantir a estabilidade desse sistema, e a gente usou, né, como base para poder testar os nossos critérios, né. Então ele propõe os polos de malha fechada nessa posição e obtém uma faixa estável, né, para garantir estabilidade com atraso de 1 a 3 amostras, né. Então, isso aí, o sistema é estável dessa maneira. E aqui está o filtro que ele propôs, o filtro de robustez, né, ele também usou o preditor de Smith filtrado, e a gente propõe outro filtro,
né, baseado no nosso critério, né? Lembrando que ele utiliza nesse critério a condição de LiAPO 9 e ele assume que o atraso é discreto, né? O atraso são amostras inteiras, né? E no critério de Cal você não precisa obrigatoriamente, né, adotar tempo de amostragem, atrasos, né, múltiplos do tempo de amostragem. E assim a gente a gente propõe esse outro filtro, né, que pelo nosso critério ele atende, né, ele garante estabilidade, e usando esse filtro a gente estende a faixa, né, de 1 a 4 amostras, né. E uma das vantagens desse critério, né, é exatamente permitir uma visualização, né, do quão longe você está, né, da próxima amostra, ou de recuperar a estabilidade, né. Então, para atraso máximo igual a 3, né, todos respeitam, né. Na verdade, não, para atraso máximo igual a 2, aqui todos os dois filtros respeitam, né, estão abaixo, né, da condição. Porém, quando o atraso máximo é igual a 3, né, o filtro, né, proposto anteriormente, ele fere, né, a condição, e o fato da gente ter essa interpretação gráfica baseada na frequência permite que a gente ajuste o filtro, né, de maneira a perceber facilmente, né, quanto a gente precisa mexer na largura de banda para que ele respeite o critério, né. Então, essa é uma característica interessante dessa abordagem. E aí pode vir a pergunta em relação ao desempenho dinâmico, né, no tempo, né, em relação a esses dois filtros, né? Você conseguiu garantir estabilidade, você aumentou a largura de banda, será que não comprometeu muito o desempenho? Então aqui a gente tenta mostrar que isso não ocorreu, né, de forma significativa. A gente colocou um atraso fixo de 3, colocou um atraso variável de 1 a 4, e não houve grande, né, prejuízo em relação a segmento, né, e rejeição de perturbação, né. Os dois responderam de forma muito parecida, então isso não foi um problema, né. E um exemplo aqui também para o sistema vibratório, né, com 2 graus de liberdade, a gente também fez um estudo usando os critérios de estabilidade, né, para o caso do sistema de segunda ordem, né. Então, as matrizes nominais de massa, amortecimento e rigidez. Obtemos a seguinte receptância, modelo de receptância. Esse modelo possui os polos em malha aberta nessa posição e a gente forçou eles para vir para essa posição em malha fechada, né? Então, através dos ganhos F e G, né, da realimentação dos estados. Simulamos com incerteza, né, de massa, na massa 1, na massa 2, e aí mais ou menos 1%, mais ou menos 2% na massa 2, e aí você tem a família de incertezas e pegamos, né, o limitante superior, e nesse caso aqui a gente usou o IMC para fazer a comparação e o controle, e aqui você tem o resultado, né, desse critério de estabilidade, considerando o limite superior de 0 dB, e perceba que quando a gente piora, a gente insere a incerteza, ele fere, né, a estabilidade. Quando a gente coloca o controlador IMC lá bem no limite, né, o fato da gente saber qual é o tal crítico, né, qual é a largura de banda crítica do filtro, faz com que a gente possa sintonizar o filtro exatamente na fronteira entre a estabilidade, mesmo o sistema tendo incerteza, né. E o preto aqui é o modelo nominal sem incerteza. Então, com o filtro IMC e mesmo com a presença de incerteza, a gente consegue recuperar a estabilidade. Aqui a gente tem, né, o resultado no tempo, né. Então, a gente, mesmo assumindo um atraso variável, né, o modelo nominal preto,
e o modelo com incerteza ele se torna instável a partir do momento que a incerteza aparece. E aqui a gente, na situação anterior, a gente coloca o filtro em MC e aí a estabilidade, né, é recuperada. Aqui o último exemplo, né, a gente traz um estudo que a gente fez, né, em uma bancada, né, para controle de potência de um termoresistor. Então a gente obteve um modelo, né, a partir da curva de reação e utilizamos o filtro de robustez, né, utilizamos a abordagem discreta, né, então o modelo que a gente trabalhou foi esse modelo aqui, GN, utilizando esse tempo de amostragem, esse controlador, um controlador PI, e um filtro de referência que cancelasse, né, o zero do PI. Iniciamos a simulação, não, o experimento, né, com o filtro com a largura de banda do filtro sintonizado com o alfa, né, do filtro sintonizado em 0,1, e o sistema tende a instabilizar, né? E em um segundo momento a gente utiliza um parâmetro, né, de sintonia do filtro de 0,97 e ele estabiliza, né? Ele não tem um desempenho estável. E nesse caso aqui a gente mostra que é possível também fazer a sintonia do filtro online, né? Então a gente iniciou com o filtro em alfa 0,1 e durante a operação a gente alterou o filtro para 0,97 e a estabilidade é recuperada, né? Então essa é uma característica também já destacada e que é importante, né, para a operação. Então aqui tem um pouco da conclusão, né? A gente propôs um conjunto de critérios robustos para compensação de atrasos, sistemas com atraso variável, né? Incluímos incertezas, propagadas experimentalmente, né? Um sistema simples, né, mas que mostra, né, a viabilidade. Aqui temos a lista de publicações aí associadas, né? Tem mais duas aqui também, acho que eu entro como segundo autor. E aqui umas propostas, né, sugestões de trabalho futuro, né, a gente se baseou no desenvolvimento desses critérios na desigualdade de Jensen. Então, já tem desigualdades mais aperfeiçoadas, né, que podem trazer critérios de estabilidade menos conservadores, né. Também tratar problemas com preditores e controladores distribuídos. E o problema de variação do instante de amostragem, né, controle baseado em evento. E no âmbito de descrição de incerteza, né, propor uma outra forma de descrição, né, baseado, por exemplo, né, em incertezas politópicas, né. Está aqui o meu contato, né, quiserem tirar alguma dúvida, quiserem conversar sobre algo específico, me coloco à disposição. Agradeço mais uma vez a paciência de todos, as referências que foram usadas nessa apresentação e qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, Daniel. Muito obrigado pela sua apresentação, sua explanação. Teve uma finalidade, teve um fim bem didático, Daniel. Falou desde a ideia de atraso, né? Atraso de transporte, tempos mortos. Fala um pouco da estabilidade, das abordagens de estabilidade, tipos de compensação, e aí foi direcionando para o seu desenvolvimento, né? Então, acho que foi muito bem apresentado, né? As ideias estão bem articuladas, né? Então, vamos agora, nesse momento, abrir para perguntas. Acho que já temos um inscrito, na verdade, uma inscrita. A Cibele está inscrita. Cibele, pode fazer sua questão, pode elaborar. Boa tarde, professor. É porque eu estou aqui com um problema de microfone, minha internet está meio ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouvimos bem, sim. Pronto. Primeiro, eu gostaria de apresentar o professor Daniel Franklin pela apresentação, eu gostei bastante. E a minha dúvida, professor, ficou no seguinte, para sistemas com atrasos longos,
mesmo ele sendo variável, a utilização do filtro que o senhor está propondo não se tornaria proibitivo em termos numéricos? Isso foi avaliado em algum momento? Atraso dominante, né? Sistemas com atraso muito longo. Eu imagino que a gente não chegou a checar, mas o nosso trabalho, ele considera, em particular, atraso dominante. Mas o atraso fixo longo, ele naturalmente, dependendo do tamanho, ele naturalmente se torna proibitivo. Mas o que a gente mostrou também é que quando você usa o preditor, você estende um pouco mais, né, esse atraso máximo admissível, né? Então, se você só usa o atraso, sistema com a malha e aceita o atraso, talvez você possa ter um problema, mas o que a gente checou foi que se a gente incluir o preditor, você compensa uma parte desse atraso, né? Ou seja, você insere informação informação a mais na malha, no controlador, que dá um pouco mais de segurança para a operação. Talvez, Daniel, isso não seja mais crítico quando se usa um preditivo, né? Que aí você tem que recorrer a uma solução de Você um tem que ter problema um de horizonte otimização, longo, né? né? É, isso aí pode realmente começar a trazer problemas, né? Do ponto de vista numérico computacional, correto? Sim, É isso? sim. Ok. É, pegando também carona, aí as inscrições estão abertas, tá, pessoal? É isso mesmo, professor. Por isso que eu fiz a pergunta. Talvez, quando usasse um preditivo, eu fiquei imaginando algo nesse sentido, de que causasse problema. É. Eu fiquei fazendo algumas analogias aqui devido ao campo, Uhum. o campo de pesquisa, mas obrigada, professor, pela resposta aí. Já contribuiu bastante aqui. Valeu. Nada, Ok, Miguel. Beli, obrigado também. Nesse caso, Daniel, eu tenho algumas perguntas, né? Então, com relação a. Eu vi que você já tinha colocado uma, né? Uma das minhas perguntas era exatamente voltada a outros tipos de descrição, né? Outras descrições de incerteza, né? Como isso poderia ser incorporadas às leis de controle. E aí vi que você está colocando a questão da certeza politópica, que seria naturalmente um caminho, né, que geralmente se segue, é uma alternativa, né, uma concorrência em relação à abordagem que você apresentou. Mas eu queria saber assim, suas impressões em relação a sistemas não lineares. Como é que isso tem sido tratado, né? Qual é o grau de dificuldade, ou se não tem, quais são realmente a- abordagens possíveis que podem incorporar esses elementos de atrasos variáveis. Pelo menos acho que tem pessoas aqui que podem despertar alguma coisa, né, despertar algum objetivo, algum tema, né, que pode ser eventualmente tratado, né. Você queria eu te ouvir sobre isso, essa questão não linear. A Não sei gente como é que não, está com as andanças aí pela literatura. a gente não chegou a investigar muito, né, a gente só considerou mesmo o sistema variante no tempo, né? Se tiver o sistema não linear, a gente assumiu que ele vai ser linearizado numa determinada região, né, de operação e consideramos essa condição, né? Não estendemos, né, para um controle, né, não linear de forma Mas como é mais que ampla, né? você teria informações mais precisas em relação à área em si, de não linear? Como é que isso Não pode estar sendo cheguei a tratado? investigar, não cheguei, não. Então você consegue só fazer por aproximações mesmo, né? No caso, que até onde você chegou, faz as suas aproximações, Não linear LPVs, só, não para garantir a estabilidade, somente lá Lyapunov. Hum, Usando os critérios lá de Lyapunov-Krasovsky, que pode ser verificar a estabilidade, né, a factibilidade da estabilidade, usando aquele critério de Lyapunov. Mas baseado no critério de Cal, não. tá. É o que tradicionalmente
eles recorrem à teoria de Lyapunov lá para o variante e para os não lineares. Certo. Agora, com relação ao intervalo, né, que você está considerando, está assumindo tudo bem que o atraso ele é variante, mas ele é limitado, né? Então, você pode limitar, colocar no intervalo ou limitar por norma, alguma coisa assim. Como é que seria, como é que estaria a área em relação a fazer o rastreamento desse atraso? Isso que, assim, quando eu falo rastreamento, é em termos de atuação em tempo real mesmo, né? Seria possível você fazer um projeto de um preditor, um controlador que pudesse fazer esse mapeamento e ao mesmo Estimar o tempo atraso, já. né? Ficar estimando o atraso máximo, aí você tá. Exato. Porque eu acho que isso daí poderia ser menos conservador, né? Do que você Sim, exatamente colocar um sim. limite e tudo mais. Sim, tem problemas baseados na estimação do atraso, né? Tem trabalhos que só se debruçam a estimar o atraso e devolver, né, como é que está a situação atual da rede nesse momento. Mas, assim, ele fugiria um pouco, né, do caminho que a gente seguiu, né? A gente assumiu nessa essa ideia de que o atraso ele vai ter um valor máximo, né? Se sair disso, a gente intertrava, suspende, entra em malha aberta, para. Não consideramos, né? Eu acho que sim, eu entendo que sim. Eu acho que se a gente tiver estimador acompanhando de forma em tempo real, provavelmente reduziria sim um pouco do conservadorismo. E as abordagens, Daniel, têm sido orientada a observadores ou a dados? Inteligência artificial poderia entrar aí? Como é que estaria o É, desenvolvimento? poucos do, pouco do que eu li eu vi só orientado não, a estimadores, né? Não a dados, a observadores convencionais. Calma e extensões. Né? Não cheguei a ver Então, nesse trabalho. caso de calma e extensões, o caminho mais adequado, em termos de estabilidade, seria do lado de Lyapunov, não pelo teorema do pequeno ganho, não? É, pequeno ganho considera abordagem linear, né? E pequeno ganho, ele trata muito, né? Fica muito focado lá na parte da frequência mesmo, né? Uhum. Consegue fazer esse projeto em cima dessas variações, dessas análises, né? Bom, hoje o pessoal tá tímido, viu, Daniel? Não tem pergunta. Mais perguntas? Tem algumas perguntas, pessoal? Fique à vontade. Daniel, o professor Daniel tem uma questão para fazer. Daniel, por favor, à Boa vontade. tarde, pessoal. Boa apresentação, Daniel. Realmente ela foi bem didática, bem encaminhada, bem cadeada. Agora eu fiquei com a dúvida, eu estava aqui pensando com meus botões de... Seguinte, se a gente quiser trabalhar, aplicar essa compensação de atraso para o caso de um controlador preditivo, ela entraria no filtro, né, para adequar basicamente o modelo do controlador, tirar esse custo da lei de controle, eu ainda ia precisar incluir algumas condições de estabilidade diretamente na lei de controle. Fico com essa dúvida. A gente não fez essa abordagem, ela não contemplou, né, o projeto de controlador. A gente só faz a análise, né? A gente não consegue, a gente já tá, um dos problemas que a gente estava até tentando, né, que foi até perguntado na banca, né, foi, será que não daria para a gente considerar, utilizar esse critério para projetar, para sintetizar o controlador? E uma das dificuldades é exatamente passar, né, dentro daquela condição de estabilidade, tentar isolar o controlador, né, naquela desigualdade. Isso foi uma das perguntas, e a gente respondeu exatamente isso, que não dá para a gente separar o controlador
para fazer a síntese do filtro. E aí talvez responder se queria, que é fazer com que ele entre na lei de controle. Aí a gente teria que fazer a análise, a gente só consegue fazer a síntese do filtro, a gente não consegue fazer a síntese do controlador. Não sei se era isso. Então não iria funcionar, por exemplo, como um predictor de Smith, por exemplo. O preditor eu posso botar o predictor para fazer o atraso, e o modelo que eu utilizaria no controlador seria um modelo sem atraso, né? O preditor passaria os estados corrigidos. No caso dessa compensação, eu teria que utilizar outra rota, né? Eu teria que tentar incluir o controlador junto com o filtro, fazer um projeto mais unificado. Eu não entendi muito bem onde é que você está querendo. Você está querendo usar o filtro, o preditor de Smith, junto com o MPC, é isso? Porque no caso daquela aplicação, o preditor consegue reduzir o número de estados que eu utilizaria no MPC. No caso de um espaço de estados, eu teria menos estados e reduziria meu custo computacional. No caso dessa rota de compensação de atraso em frequência, e se eu tentar associar isso a uma lei de controle de MPC, essa é a pergunta. Como é que poderia funcionar, né? Mas acho que você respondeu dizendo que isso não foi bem avaliado. Teria que tentar repensar o projeto e fazer de forma um pouco mais unificada. Direcionar para o controle. A gente assumiu um controle já posto, o sistema não atraso, um controlador que estabilizasse a planta, né, sem atraso, e a gente analisa a operação, né, a gente faz a análise do filtro para recuperar e devolver estabilidade. Não síntese do controlador, né, a gente focou só exatamente na análise do sistema, né, sujeito à incerteza e incerteza na variação, no atraso e nas incertezas gerais, né, de modelo, sem considerar o... Perfeito, valeu. Temos o Sérgio, levantou a mão. Sérgio, por favor, pode fazer sua questão. Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigado, Daniel, pela palestra. Eu só queria, talvez, contribuir um pouco com a pergunta do Daniel, que aqui também eu vejo que está o professor Rodolfo e o Daniel, e o Daniel Martins, né? Talvez essa abordagem poderia ser muito do filtro que fala Daniel, do controle preditivo. Talvez a gente poderia pensar nesse tipo de abordagem naquele controle que é o DTC e GPC, que faz a mistura entre a compensação de atraso junto com o controlador preditivo. Então, nesse caso, eu pensaria, não sei, teria que pesquisar, né? Talvez fazer essa junção para que aquela proposta feita por o Daniel possa ser integrada como se fosse um DTC GPC, onde aquele algoritmo consiga predizer a dinâmica do processo, uma vez o atraso tenha encerrado, e de aí para frente utilizar o algoritmo de otimização. Acharia que talvez seria uma boa pesquisa, talvez para um trabalho futuro. Uhum. Eu não sei o que você pensa, se você já alguma vez estudou sobre esse tipo de abordagem do DTC-GPC. Não sei se você chegou a ver. Eu estudei só uma disciplina mesmo de MPC, GPC, DMC, mas foi há mais de 3 anos. Nesse momento eu não me debrucei muito sobre o controle preditivo, não. E de fato isso também talvez ajudaria na primeira pergunta feita pela menina, que eu não lembro o nome, que isso também ajuda a reduzir um pouco aquele custo computacional, porque você já está conseguindo, tipo, se antecipar. Só que nesse caso, tipo, eu tenho estudado só para o atraso fixo, né? Mas seria interessante também testar essa abordagem para o atraso variável. Verdade, isso mesmo. É uma abordagem, um caminho natural mesmo, né? Trabalhar com DTC, GPC, que
Inclusive, o próprio orientador de Daniel trabalha muito com isso, né? O VPC, DTC, Isso. que é lá de lá trabalhou também com o Julio, né? Você também, acho que veio de lá fez mestrado Eu, com o Julio, né, Sérgio? e com o Júlio, com Exato. o Rodolfo, Ah, e agora com o é, Admiro, que também está aqui na sala. exato. É um caminho também, né? Acho que o que a Cibele tem perguntado vai muito nessa direção, né? De tentar reduzir o esforço, o estresse computacional, porque se incorpora esses elementos de compensação em termos de espaço de estado. Naturalmente, a ideia é que você possa reduzir esse número de estados, e aí, como consequência, você tem uma melhoria computacional. Acho que é um caminho, Daniel, também, que pode estar aberto. A Cibele perguntou isso, ela está fazendo mestrado conosco e está se debruçando sobre esse problema, né? A Cibele quer fazer mais outra pergunta, Cibele? Vi que você estava... É isso, professor. Eu ia perguntar ao professor Daniel aí, quando ele respondeu para Daniel, se no caso ali o filtro ficaria funcionando como mais um grau de liberdade, entendeu? Que é a etapa que Daniel estava perguntando, eu acredito que seja antes da aplicação da pesquisa dele, entendeu? Seja uma etapa antes, como o próprio Sérgio colocou aí. Que você pegaria o DTC, uma junção, né? DTC com o GPC, aplicando as propriedades dos dois, e devolveria para o que ele está aplicando. Então, no caso, o filtro que ele está propondo seria como se fosse mais um grau de liberdade para você resolver o problema. Não seria de você aplicar já um compensador, não seria já você aplicar um controlador preditivo a essa estrutura de compensação, entendeu? Seria uma etapa depois. Ele lhe daria esse grau de liberdade para você recuperar a estabilidade. Você perdeu o rumo da incerteza ou do atraso, você está lá, você está controlando o seu problema dentro das condições operacionais satisfatórias, e se por acaso a incerteza crescer ou um atraso crescer, você toma uma ação para ajustar o filtro. Exato. Isso é prático, né? Eu acho que isso é uma das principais vantagens. Temos aqui o professor Daniel Martins, levantou a mão, lá da Santa Catarina. Daniel? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, parabéns, Daniel, pela apresentação. Eu tenho acompanhado um pouco dos seus artigos, né? Que eu também tenho... Meu doutorado foi nessa área de atraso. Eu li bastante a sua tese aí também. Sim, pois é. Tá lá O Tito, nosso orientador, né? Então... mas, sim, só para complementar o que falaram anteriormente, eu acho que, se eu entendi corretamente, o foco seu realmente foi só a questão da predição, né? O controlador é independente, certo? Você pode assumir que ele está pronto assim, para o sistema sem atraso, né? E aí você só se preocupa com a parte de predição e como isso vai afetar a questão de estabilidade em malha fechada, né? E aí, ajustando o preditor, você conseguiria melhorar a robustez ou não. Mas apesar de que, até mesmo com o ajuste do controlador primário, né, você também conseguiria fazer esses ajustes. Mas aí, pelo que eu entendi, eu acho que o que falaram anteriormente é válido, sabe? Porque mesmo que o atraso seja variável, todo o seu controlador e o preditor assumem que ele é fixo, né? É só o ajuste em si mesmo que é feito considerando a parte variável, mas ele não tem atraso variável dentro do modelo, não é isso? Não. O modelo, ele inclui uma informação de atraso fixo para compensação, né? Sim, o atraso, ele só conhece a norma desse atraso, né? Esse atraso variável. Exatamente para poder ajustar o filtro. Ele não tem um atraso variável dentro do modelo. Ele tem, na planta a gente assume que ele existe, está lá, a gente não conhece. A gente só
só sabe, né, a gente assume que ele que ele é limitado, né? Uhum, sim, claro. É. Mas então aquela estratégia do DTC GPC poderia ser muito bem aplicada, que é basicamente só você usa o GPC ou algum outro algoritmo preditivo para projetar o sistema sem atraso, né? Você projeta o controlador para o sistema sem atraso, e aí ele vai funcionar como controlador primário, e em paralelo ali você tem o seu preditor gerando as predições para depois do atraso, né? Aí, com certeza, isso vai influenciar a robustez, né? Como já foi mostrado lá para o DTC GPC. E eu acho que de uma maneira bem similar. Sim. Tem um exemplo lá no livro do Júlio lá que que ele trabalha com o GTTC GPC também. Eu lembro, a gente passou longe, né, de explorar ele, né, nessa nossa análise. Não, mas já tem bastante coisa, né? Tem muita coisa. Mas era só isso, era só um comentário, confirmar que eu tenho a mesma ideia do que o pessoal falou. Eu acho que dá para aproveitar sim, e vai ter um efeito bem parecido com o que já foi provado para os casos de atraso fixo. Beleza. Ok. Valeu. Ok, Daniel. Obrigado pela participação. Sempre bem-vindo aqui, né? Todos são bem-vindos aqui. Basicamente, aqui é a nossa casa, né? Daniel, eu tenho uma última consideração, última pergunta, né? Eu fiquei assim pensando em relação à sintonia em si. Queria que você comentasse um pouco sobre a sintonia dessa abordagem, né? Isso você consegue fazer de uma forma sistemática ou foi fazendo simulações exaustivas? E naquele caso da simulação das incertezas, qual foi a técnica que você usou? Você usou simulações de Monte Carlo? Foi uma acessibilidade à condição inicial? Queria que você comentasse um pouco sobre A sintonia do filtro, né, você está falando, né? isso, claro, exatamente. As incertezas foram incrementos, né, nos parâmetros, né, para gerar para cada condição, né, todas as possíveis famílias de condições de incerteza dentro da variação daqueles parâmetros, dentro de uma faixa de variação dos parâmetros, uma faixa, né, possível desses parâmetros, a gente traçou aquelas curvas e pegou o pior caso. Sim. Então a gente traça as curvas para todas as frequências e pega o pior caso e usa esse pior caso, né, na simulação. Já o filtro, Desculpe, até como foi simulações de Monte Carlo mesmo, né? Monte Carlo. Então você foi lá, fez a execução, saiu de um extremo para o outro, tipo, uma amostra, 10 mil amostras, e fez a varredura. Ok. Desculpe, interromper. Não, e o filtro a gente consegue, a partir dessa condição limite, né, do atraso máximo, a gente traça a curva da condição do critério limite e sintoniza o filtro ali porque como a gente tem a percepção gráfica, né, a gente conhece ali qual a distância que a gente está da fronteira de estabilidade. Então, sim, a gente olha o gráfico e sabe quanto falta. A gente coloca imediatamente abaixo. Mas aí que tá, mas isso aí não seria uma coisa muito conservadora? Não teria um caminho mais sistemático de se fazer esse ajuste, essa sintonia? Isso aí você fala método gráfico, mas quando você vai falar do caso multivariado, você analisa em norma mesmo do sistema multivariável? Como é? Só na norma. A gente usa a norma. É a norma do... Malha fechada. Malha fechada daquele outro bloco, né, que a gente tem que calcular, tem que desenvolver, né, a partir da equação do modelo, do atraso máximo, dos parâmetros de incerteza, aquele outro bloco lá que a gente separa, né, da parte invariante no tempo, a gente calcula aquela função de transferência e calcula a norma.
Mas eu não sei se eu fiz uma pergunta, não sei se eu me deixei entender, mas tudo bem, você está usando aquele critério da robustez, né? Não pode passar disso aí. Mas eu entendo que isso pode comprometer, isso vai comprometer um pouco o desempenho. Então, não teria um mecanismo que você pode dizer, tudo bem, eu sei que está abaixo, tem limite, mas eu não preciso chegar próximo, eu preciso atingir essa fronteira. Então, há métodos, técnicas que podem incorporar a questão do desempenho nesse projeto? Não, nesse caso a gente não Você não investigou? Não consideramos, né, o desempenho. A gente partiu de resultados com controladores já adotados e com atraso, como é que ele reage. A gente não ficou, a gente só se preocupou com a garantia de estabilidade, não com... Sim. Foi análise mesmo, não assim. Análise, okay. Mas é uma coisa que está sempre em aberto, né? A síntese... Teria temas aí para ser desenvolvidos nessa junção, nessa integração, né? A análise de síntese mesmo do controlador. É isso? Isso. É uma das frentes. Daniel Martins levantou a mão novamente? Eu acho que eu vi aqui. Quer comentar mais alguma coisa? Foi por engano. Tá certo. Ok. Mais uma pergunta, pessoal? Mais uma consideração? Antes da gente finalizar. Eu tenho aqui, professor, só pegando o gancho aí nessa pergunta para o professor Daniel, tem até um trabalho do professor Júlio, mas aí eu não sei se seria diretamente aplicável ao que ele expôs, mas acredito que sim, que ele fala em você casar a sintonia desse filtro com o modelo mesmo interno, entendeu? Para tornar isso mais fácil na hora de devolver o tempo morto. Se eu não me engano, é um artigo que ele fala também, leva em consideração o preditor de Smash, e ele coloca a sintonia do filtro atrelada a uma dependência interna, né? O modelo interno do processo, o modelo nominal. E aí facilita mais esse processo de sintonia. Uma das saídas para a gente conseguir separar o controlador da condição é exatamente reduzir, perder conservadorismo, na verdade, aumentar o conservadorismo, né? Porque a gente teria que, para separar lá aquela desigualdade, a gente teria que usar uma transformação de desigualdade aí que permitisse a gente separar o controlador, que ele fica em cima e embaixo, né, da condição. Não sei se repararam, mas olhando aqui na apresentação, que eu acho que isso é uma das dificuldades, né, que a gente enfrentou e a gente não explorou muito. Se eu pegar uma... É como... por exemplo, aqui, nesse caso, né? Como é que eu isolo esse C? Esse é um problema. Então, assim, eu teria que encontrar uma desigualdade que me fizesse tirar esse C de cima e de baixo aí, e isolar ele em um lado da desigualdade, que aí esse problema de síntese seria, né, já resolvido junto com garantia de estabilidade de forma mais direta. Mas aí, esse é um dos temas que a gente precisa, né, se debruçar um pouco mais para tentar fazer exatamente isso que vocês estão sugerindo, né? E a gente não, nesse momento, a gente conseguia desacoplar o filtro, consegue desacoplar o atraso máximo, a incerteza. Então, isso aqui é mais tranquilo, mas esse C a gente ainda não encontrou o caminho, tá? E se alguém por acaso souber, tiver alguém que possa saber como separar nessa desigualdade assim, eu acho que mesmo aumentando o conservadorismo, né, por exemplo, eu acho que seria mais útil, né? Ok. Zé Mário, professor Zé Mário, quer fazer uma consideração, Daniel? Mário, por favor. Opa, pessoal, beleza? Obrigado, Márcio. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Acompanhei aqui bem de perto. Obrigado. Na época da tese, acho que eu entrei um pouco atrasado, eu tinha algum outro compromisso, aí eu peguei só parcial, mas hoje eu tive a oportunidade de
de ver aí por inteiro aí a tua apresentação completa e com a parte experimental, né? Muito, muito interessante. Parabéns mesmo. Ajudando um pouco aí a questão o controlador, ele realmente dependendo, né, da estratégia, é um tanto complicado. O que eu posso ajudar um pouco, né, eu realmente ainda não levei adiante isso, mas no caso de segunda ordem especificamente, que nós temos as parametrizações, realimentação de estado, a coisa é mais tranquila, mais sossegada, mais fácil de enxergar. Eu já fiz alguns testes, né, do critério lá em um dos artigos, né, que é usado para análise, né, para o atraso máximo, mas eu incorporei ele também para fazer uma síntese e funciona bem, tá? Que geralmente a gente utiliza uma técnica chamada a alocação parcial, né, de autoestrutura. A gente aloca só uma parte do espectro, mantendo os demais autovalores e autovetores sem perturbação, a gente deixa eles fixos lá. E esse critério que a gente utilizou para a segunda ordem especificamente, principalmente no caso sem incerteza, né, que é até mais tranquilo, com incerteza aí a coisa já começa a complicar um pouco mais, eu obtive resultados interessantes, né, ainda não levei adiante, mas eu procurei, nesse caso, né, calcular os ganhos, né, de acordo com o parâmetro livre, que maximizassem o delta máximo, né? Maximizar, é até a redundância, né? Mas maximizar o delta máximo. Isso funciona de forma interessante, né? Mas, por enquanto, ainda só um estudo exploratório nesse momento. Era isso aí. Obrigado. Ei, Zé Mário, obrigado também pelas suas colocações, pelas suas palavras. Temos mais tempo para mais uma pergunta. Algum comentário, quem quiser. Essa é a hora, esse é o momento. Aqui é o Daniel de novo. Só um complemento, talvez essa questão de isolar o C ali realmente é uma coisa mais complicada, né? Mas intuitivamente tornando as especificações temporais mais conservadoras, né, com o tempo de assentamento mais alto, isso implica numa banda passante mais baixa, né? Aí isso automaticamente traz uma diferença. Então, uma coisa que eu tinha comentado anteriormente, que é dos dois lados, né, que influencia. Você tem tanto o filtro do erro de predição quanto o controlador influenciando a robustez, né? Mas era isso. Ok. Bom, então, acho que se não temos mais nenhuma outra pergunta, vamos agradecer mais uma vez ao Daniel, a sua colaboração, a sua apresentação, a sua disponibilidade de apresentar, compartilhar um pouco do seu desenvolvimento, né, na sua recente tese de doutorado. Agradeço a todos também pela presença, por disponibilizar um pouco aí do seu tempo. Daniel, acho que está acompanhando aí, Daniel, no chat, né, os comentários, né, te elogiando, né, pela sua exposição, pelo seu Gemiro, o Sérgio e os demais colegas também, né, estou vendo aí gente de outras universidades. Muito obrigado, pessoal, novamente. E aí, passo a palavra para si, Daniel, fazer suas considerações finais antes de encerrarmos nossa sessão. Eu agradeço também, Márcia, a oportunidade, agradeço a presença dos colegas, as contribuições, espero que daqui para frente a gente possa participar mais vezes, né, coletivamente, contribuir e dar seguimento, né, a todos esses inúmeros ramos, inúmeros caminhos que a gente possa levar daqui para frente. E desejo a todos uma boa tarde e agradeço mais uma vez. Isso aí. Saúde e boa tarde, né? Saúde isso aí, e boa Daniel. Valeu, obrigado. Então, pessoal, obrigado a todos. Fiquem todos em saúde, em segurança e até a próxima, tá, pessoal? Um abraço a todos.